É uma outra pergunta aqui interessante, que é síndromes periódicas associadas à criopirina. É uma doença importante, uma doença autossômica dominante, causa uma febre contínua, diferentemente das outras manifestações, né, que você tem os períodos de surto, como nós falamos da PIFAPA, febre familiar do Mediterrâneo, essa própria síndrome da hiper-IgD, né, a do fator de necrose tumoral, são períodos de surto que o paciente tem. Então a diferenciação dessa apresentação clínica é que o paciente acaba tendo uma febre contínua, né, muito forte, mediada pela produção dessa citocina pró-inflamatória chamada interleucina 1. A interleucina 1 ele tem uma característica muito forte de causar inflamação crônica no corpo, né? E justamente ela tem um início mais comumente no período neonatal e também durante o período de lactente da criança. Mas isso não quer dizer que o paciente possa desenvolver esse problema em outras fases da vida. Então é importante deixar isso muito claro, tá bom? E ela se apresenta justamente com essa febre contínua, como eu havia falado, eventualmente vem com um rash, e o mais importante, eu acho que vai fazer um diagnóstico diferencial muito importante, é a questão justamente da urticária neutrofílica, tá? Que é diferente da urticária alérgica, onde a urticária neutrofílica ela não causa coceira, tá? Então, como é que a gente vai diferenciar uma urticária neutrofílica de uma urticária eosinofílica, né? E com produção também de mastócitos? É justamente o prurido, a coceira que a histamina proporciona. Já o neutrófilo não proporciona essa coceira, esse prurido. Então existe essa diferença, né? Também vem acompanhado com muita dor no corpo e algo muito interessante também, além dessa urticária que não causa coceira, é o hipercrescimento ósseo, ou seja, o paciente acaba tendo o crescimento de determinadas porções do corpo, aqui do queixo, né, da fronte, dos dedos, ou seja, levando um aumento do crescimento dos ossos nossos, tá bom? O hipercrescimento ósseo. Outra situação também, implantação baixa de orelha em crianças. Então, se por acaso a criança nasceu com implantação baixa de orelha, temos que pensar nessas síndromes, né, periódicas associadas à criopirina. E nos exames você vai ver marcadores aumentados, como a proteína C reativa, o VHS, e um aumento dos leucócitos, porque isso acaba também estando ligado a essa manifestação, essa síndrome, né? E o tratamento, bem na verdade, é o bloqueador de interleucina 1, é um anti-interleucina 1, para justamente evitar a complicação pior que existe, que é a amiloidose. Quem acompanha nosso canal sabe que a amiloidose é a formação dos corpos amiloides, e essa formação dos corpos amiloides pode se depositar no corpo, levando à insuficiência da função de determinados órgãos, como rim, fígado, pulmão, coração e vários outros órgãos. Então temos que tomar muito cuidado com a formação do corpo amiloide, com a doença amiloidose. Muito bem, meus amigos, agradeço aí, muito obrigado aí pela sua pergunta, você que me fez essa lista de perguntas. Foi bom a gente ter falado, eu quase não falava sobre doença autoinflamatória. Agora a gente vai criar uma playlist só sobre doenças autoinflamatórias. E valeu a pena a gente ter respondido essas perguntas, apesar que eu acho que você está colocando muito carro na frente dos bois, sabe? Eu acho que não é o seu problema, você precisa fazer aquela diferenciação, como eu havia falado. A primeira causa de origem de febre obscura não é doença autoinflamatória, doença infecciosa, depois a gente vai para as doenças neoplásicas, do câncer, depois a gente vai para as doenças assim inflamatórias, dentre elas as reumáticas e autoinflamatórias, depois a gente vai para doenças de caráter neurológico e depois metabólicos e medicamentos, ou seja, não é só isso que causa febre de origem obscura, e também, dependendo da sua idade, também é mais improvável ainda, porque a doença autoinflamatória ela causaria mais febre de origem obscura em crianças e adolescentes, tá bom? Então agradeço muito a sua pergunta, deu uma canseira aqui, muito obrigado.